Apocalipse 18. A grande queda da Babilônia. Micharral se adulterou com as nações pagãs, abandonando os mandamentos de Al. Então foi dito a ela: depois ouvi outra voz do chamaim do firmamento que dizia: sai dela, povo meu e Aldim, para não serdes participantes dos seus delitos e para não serdes compreendidos nas suas pragas, pegos de surpresa, porque os seus pecados chegaram até mim, até o céu. E Al se lembrou das suas iniquidades, porque abandonaram os mandamentos. Tornar-lhe assim como ela também vos tornou. Pagai-lhe em dobro, conforme as suas obras. No cálice que ela vos deu a beber, dá-lhe a beber dobrado. Ela matou os profetas de Al, e ao Shalaim que mata os profetas que a ti são enviados. Então ouvi do céu, capítulo 19 de Apocalipse, revelação de Al para Yalcha e Yalcha para o corpo. Então eu vi uma grande voz de muita gente, e uma como estrondo de muitas águas, e como estampido de grandes trovões, que diziam: aleluia, porque o reino de Al, nosso Criador, chegou, o Todo-Poderoso. Então, alegremos-nos. Então, demos-lhe honra, o nosso corpo, porque são chegados as bodas do Cordeiro e Yalcha na ressurreição, e a sua esposa está ataviada em bonita, enfeitada, Shalaim, e ressuscitado o seu corpo. E lhe foi dado o vestício de linho finíssimo, resplandecente e branco. E este linho fino são os atos imparciais dos escolhidos. Então me disse ele: escreve, felizes os que foram chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E me disse: estas palavras de Al são verdadeiras. Então essa palavra de Al se cumpre na grande tribulação, quando ali Yalcha vai fazer peleja contra a besta e os reis da terra, trazendo a ira sobre todos. Eu vi, capítulo 21 de Revelações, verso 1, novo Chamaim e nova terra. Porque o primeiro Chamaim, que é o céu, e a primeira terra se foram. O mar já não existe, nem as multidões. E eu e Alrana vi a cidade separada, pura, e Al-Shalaim a nova, que da parte de Al descia do Chamaim. Ela estava adornada e enfeitada como uma esposa ataviada para o seu esposo. E eu ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis que o tabernáculo de Al agora está com os homens. Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o mesmo Yal no meio deles será o seu Criador. Enxugará dos olhos deles todas as lágrimas, e a morte não existirá mais, nem mais choro, nem gritos, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas, o tempo mau da grande tribulação. Eu vi tronos e cadeiras, e assentaram-se sobre elas, e lhes foi dado o poder de julgar, exortar. Também vi as almas, o corpo dos decapitados pelo testemunho de Yalcha, pela palavra de Al, a Torá, e os que não adoraram a besta nem a sua imagem, nem receberam o seu caráter nas testas, suas ideologias, os seus mandamentos, nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Yalcha 1000 anos. Mas quem são esses? Foram aqueles que foram decapitados por causa da palavra de Al. Então, depois que eles tiveram acabado de dar o seu testemunho da palavra de Al, uma fera que sobe do abismo fará contra eles uma guerra, e caça-los-á e os mata-los-á. Os seus corpos serão jogados pelas praças, entre as nações e línguas e povos.
Mas uma voz, depois de 3 dias e meio, subiu, uma voz disse-lhes, ouviram uma voz do Chamaim que lhe dizia, subi para cá, e eles subiram ao Chamaim numa nuvem, à volta de Alcha, e viram seus inimigos, os ímpios deles. Naquela mesma hora sobreveio um grande terremoto e caiu a 13ª parte da terra, e os terremotos foram mortos nomes de 7.000 varões, os demais atemorizados. Quer dizer, os 7 anos de tribulação vai cair muita gente, vai morrer muita gente. E o 7º anjo, o mensageiro Atalá, tocou a trombeta, e ouviram o céu grandes vozes. Então o corpo de Alcha acaba de ressuscitar e sobe. E diziam, o reino deste mundo já passou a ser do nosso Ial e do nosso Yalcha. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Assim está cumprido. Então subiram ali os anciões da igreja primitiva, os apóstolos, os nômades e todos aqueles que creram, e as testemunhas dos 7 anos finais do Apocalipse. Então estavam todos ali adentrando ali para as bodas do Cordeiro. Todos, sem exceções. Capítulo 13, verso 6. A figueira estéril e charral. Então veja bem. E dizia também esta semelhança, um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi buscar o fruto nela, e não a encontrou. Pelo que disse ao que cultivava a vinha, olha, 3 anos já que venho buscar fruto nesta figueira, nesta nação, nesta pessoa, e não acho. Cortai-a, pois, pelo pé, para que esta, tendo ainda ocupado a terra. Mas ele respondendo, lhe disse, soberano, patrão, deixa ainda este ano, enquanto eu a escavo em roda e lhe lanço esterco. E se isto der fruto, bem está, e se não, virá Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os profetas que são enviados a ti. Quanta vez quis eu ajuntar os teus filhos, de modo que uma galinha recolhe debaixo das suas asas os seus pintos, e tu não quisestes. Eis que aí vos ficará deserta a vossa casa, porque eu vos declaro que desde agora não me tornareis a ver, até que digais, bendito seja o que vem em nome de Al. E no ano 70, Yalchalaim, o templo foi destruído pela invasão do imperador romano. Matitial 21:18. A maldição da figueira. Mas pela manhã, quando voltava para a cidade de Yalchalaim, teve fome. E vendo uma figueira junto do caminho, chegou-se a ela e não achou nela senão um único folhas. E disse-lhes, nunca mais nasça fruto de ti. E no mesmo ponto se secou a figueira. E vendo isto, os discípulos admiraram, dizendo, como se secou para logo. Vos digo que, se tiverdes uma caminhada certa, e não duvidardes, não se fareis o que acabo de fazer a figueira. Ainda se disseres a este monte, tira-te aqui e lança-te no mar. Assim se fará. E todas as coisas que pedirdes em oração na caminhada certa, a vez de conseguir. Irmial, capítulo 2, a lamentação sobre Jerusalém destruída. Eu vi os profetas no verso 13. A quem te compararei, ou a quem assemelharei, filha de Yalchalaim? A quem te igualarei, como te consolarei? Ó Virgem, filha de Sião, porque grande é como o mar o teu desfalecimento. Quem te remediará? Os teus profetas viram para ti coisas falsas, fátuas, e não te manifestavam a tua iniquidade, para que te excitarem a penitência, e viram para ti as profecias falsas de desgraça, e para os teus inimigos a expulsão da Judéia.
Então Jerusalém foi reprovada aqui. E a terceira lamentação sobre Jerusalém, a destruição dela, no livro de Apocalipse também, vai falar da destruição da Yahushalayim. Sai dela, povo meu, para não seres cúmplices das suas idolatrias. Yahushalayim abandonou o nome de Yahusha, adotando nomes pagãos e falsos. E quando os profetas foram enviados a ela, como Irmial, Ishaial, Ezequiel e tantos outros, como e até o próprio Yahusha, eles foram mortos por terem tentado levar Yahushalayim a obedecer os mandamentos de Yahweh. Então Yahweh vai vingar o sangue dos profetas. O Yahweh vai vingar o sangue dos filhos, do filho. Capítulo 4. Ishahal, se voltares Ishahal, se tu Ishahal voltares diz Yahweh, converter-te-ão a mim, e tirares diante de mim a minha face os teus tropeços, não experimentarão o abalo da minha face, dos teus tropeços. Não experimentarás o abalo. Então Yahweh está mandando ela voltar para Yahweh. E ela não quer. Ela continua sendo a casa rebelde, a causa de pecado. Então Matitial 24:32. Aprendei, pois, a parábola que vos digo, por uma comparação tirada da figueira. Shahal. Quando os seus ramos estão já tenros, as folhas estão brotado. Sabeis que está próximo o estio, verão, inverno. E assim também, quando vos virdes tudo isto, sabei que está perto as portas de Yahusha. Na verdade vos digo que não passará esta geração, sem que se cumpram todas estas coisas. Passará o céu, a terra, mas não passarão as minhas palavras. E Yahusha esteve como um homem na entrada da Páscoa em Yahushalayim. Ele entrou para ser morto pelos seus próprios irmãos. E assim será o corpo de Yahusha na grande tribulação, morto quando nós estivermos para entrar na Yahushalayim espiritual. Um dos grandes sinais da volta de Yahusha na Yahushalayim espiritual é justamente o martírio do corpo de Yahusha na terra, na grande tribulação. O líder mundial fará guerra contra os que guardam os mandamentos de Yahweh e o testemunho de Yahusha. E aí seremos provados por causa da palavra. Parábolas acerca do reino de Yahweh. E o que compararei eu? É semelhante ao grão de mostarda, o menor grão, que um homem tomou e semeou na sua horta, e cresceu até se fazer uma grande árvore. As aves do Chamaim repousaram nos seus ramos, e disse outra vez, que direi que ao reino de Yahweh é semelhante ao fermento, que tomou uma mulher e escondeu dentro de 3 medidas de farinha, até que ficasse levedada toda a massa. E ela ia pelas cidades, aldeias e caminhando em Yahushalayim. Perguntou-lhes Yahusha, é assim que são os poucos que se salvam? E Yahusha lhes disse, são poucos os que se salvam? E ele lhe disse, porfiai, procurai entrar pela porta estreita, difícil de entrar, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E quando o pai da família, que é Yahweh, tiver fechado e entrado e fechado a porta, em Yahushalayim, vós, outros, estareis de fora, e começareis a bater na porta, dizendo, Yahusha, abre-nos, e ele vos responderá, dizendo, não sei de onde sois vós. E então vocês e aqueles vão dizer, estamos na tua presença, comemos e bebemos, e quem tu nos ensinaste nas nossas praças, que é Yahushalayim? E ele, Yahusha, responderá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós que praticaste a iniquidade, violação dos mandamentos, de todos que praticais iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, e vocês vão ver Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas ali se assentando na mesa do reino de Yahweh. Vieram do Oriente e do Ocidente e se assentaram ali. E ao meio-dia, muitos se sentarão à mesa do reino de Yahweh, e então os que são os últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos.
A religião tem vindo antes, já está aí desde o quarto século depois da destruição do corpo primitivo de Al. Eles são os primeiros que vieram pregando o fermento três medidas: judaísmo, islã e cristianismo. Então eles têm sido os primeiros, mas eles vão ser os últimos. Observe então que muitos vão dizer que comeram e beberam na presença dele. E Yahshua vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticaste a iniquidade, a violação dos 10 mandamentos. Geralmente as pessoas dizem que guardam os mandamentos, mas quando chega no sábado, elas desprezam o sábado. Compreende? E quem é que fala que come e bebe na presença de Al? Aqueles que fazem a ceia, o pão e o suco. Mas eles esquecem de comparar a ceia pascual e a ceia católica. Então eles vão praticar iniquidade. E outras mentiras, como Lilith, a primeira mulher, Eva transou com a serpente, e os nomes paganizados romanos, gregos romanos, eles continuam pregando. Então, Ishahal, ela adulterou o nome de Ial, se tornando ali a virgem Nécia e Tola. Compreende? Parábola da grande ceia novamente, tendo ouvido estas coisas. Entende? Um dos que estavam à mesa disse para Yahshua: bem-aventurado o que comer o pão do reino de Al. E então lhes disse Yahshua: o homem fez uma grande festa, uma ceia, para a qual convidou a muitos. E quando foi a hora da ceia, enviou um dos seus servos a dizer aos convidados que viessem, porque tudo já estava aparelhado. Porém, todos a um começaram a excursar-se, e disse-lhes ao primeiro: eu comprei uma quinta, e é-me necessário ir vê-la. Rogo-te que me des por excursado. E disse-lhe outro: eu comprei 5 juntas de bois, e vou fazer prova deles. Rogo-te que me des por excursado. Disse também um outro: eu acabei de casar, e por isso não posso ir até você. E, voltando-se o servo, deu conta ao seu patrão tudo o que ouviu. Saí logo, disse o pai da família, disse ao seu servo: saí logo às praças, às ruas e à cidade. Trazei-me cá quantos pobres, aleijados, cegos, coxos que achares. Disse-lhe o servo: Yahshua, feito está, como mandaste, e ainda há lugar para outros mais. E respondeu Yahshua ao seu servo: sai por esses caminhos, cercos, forçai-vos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque eu vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados anteriormente provarão da minha ceia. E Yahshua foi chamada, os sacerdotes religiosos negaram o Yahshua. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Então, no sabate, Yahshua curou os enfermos, representando a entrada ali no descanso. Esses coxos e aleijados representam os pecadores que chegaram-se até Yahshua e creram, e por crerem serão ressuscitados, independente de religião, porque religião veio para afastar o homem de Yah e de Yahshua. Então, eles serão levados à mesa com os profetas nos 4 cantos da terra. Shalom aos irmãos, quero explanar a todos vocês a parábola aqui da última ceia que vai ser feita, que foi feita. Eu quero explanar aqui sobre as 10 virgens. Olha, Ial, tá vendo? E quero explanar sobre acerca da vigilância, correto? A última ceia, e nos primeiros dias dos amanheceres em que comia os pães asmos, vieram ter com Yahshua os seus discípulos. E aí foi dito: o que há de comer na Páscoa? O Yahshua disse: vamos celebrar a Páscoa. E aqui ele vai dizer claramente. E eles estavam cheios de tristezas, porque Yahshua, eles percebiam algo no semblante de Yahshua. É melhor que fora tal homem não haver nascido aquele que havia de entregar a Yahshua, que era Judas. Ele disse: sou eu? Yahshua respondeu: tu dizes.
Ele sabia que era ele. Então Yahshua tomou o pão e abençoou e favoreceu, agradeceu e partiu e comeu. E este é o meu corpo. Vai vendo, ele disse que é o corpo dele. Tomai o cálice. Dei agradecimento e deu-lhe, dizendo, bebei dele todos vocês, porque este é o meu sangue do Novo Testamento, que será derramado por muitos, ou seja, será derramado. Foi o sangue que Yahshua derramou no madeiro, correto? Então ele não estava tratando do cálice, mas do sangue dele. Então, para a remissão dos pecados, o ensinamento de Yahshua trazia a remissão de pecados. Mas digo-vos que desta hora em diante não bebereis mais deste fruto da videira, aquele suco, até aquele amanhecer em que bebereis do novo convosco no reino do meu Pai. Então ele diz, desta hora em diante não bebereis mais deste fruto da videira, deste fruto que estava no cálice, até aquela manhã em que beberei de novo convosco no reino do meu Pai. Então vai ser numa manhã que nós estaremos com Yahshua em Yerushalayim para bebermos termos parte da ceia da boda do Cordeiro. Aleluia! Será lá. Ele falou aqui, nessa terra, não bebereis mais do fruto da videira. Nessa terra, não bebereis mais do fruto da videira, mas com Yahshua lá. E aqui, a vigilância, assim como foi nos tempos, nos dias, nas manhãs de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nos dias antes do dilúvio, estavam comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até no amanhecer em que Noé entrou na arca, tipologia da Yerushalayim, da boda do Cordeiro. E não entenderam, enquanto não veio o dilúvio. Dilúvio aqui, e levou a todos, ou seja, matou todos os ímpios. Isso é uma representatividade da vinda do Filho do Homem, Yahshua. Será mais ou menos como o dilúvio. Vai devastar a humanidade, só que dessa vez como fogo, porque Yahshua é como brasas de fogo. E não entenderam enquanto não veio o dilúvio. As pessoas estão vivendo hoje numa sociedade egocêntrica, casando-se, dando-se casamento, pensando em comer e beber, e os religiosos comem e bebem, usando o nome dos balaíns, mas eles não entendem nada as profecias da volta de Yahshua. Entende? E vai vir, vai arrastar a todos, vai matar todos os ímpios. Essa é a grande e pura verdade. Ele diz, velai na madrugada, nas 4 vigílias, pois porque não sabes a que hora há de vir o vosso Yahshua. Mas sabeis que se o pai da família soubesse a hora que viria de o ladrão, que é Yahshua, no caso vai vir sem piedade agora, vigiaria sem dúvida, e não deixaria o ladrão minar a sua casa. Por isso estáis vós também preparados. Porque isso estáis vós também preparados. Porque não sabeis em que hora tem de vir o Filho do Homem. Então o Yahshua ele vai vir numa hora de manhã. Agora, ele diz, vigiai, porque você não sabe a hora, mas ele está dizendo que vai vir de manhã. Mas que hora de amanhã? Aí você tem que estudar as 4 vigílias. Correto, irmãos? Eu vou assemelhar vocês às 10 virgens, como uma parábola semelhante ao reino do Chamaim, que, tomando as suas lâmpadas do seu corpo, saíram a receber o esposo e a esposa. Mas 5 delas eram loucas e nécias, e 5 eram prudentes e confiaram nos mandamentos de Yahweh. 5, porém, eram loucas, tomando as suas lâmpadas do seu corpo, não levaram o azeite, os ensinamentos do noivo de Yahshua. Entende? Consigo. Mas as prudentes levaram o azeite nas suas vasilhas, juntamente com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, começaram a tosquenejar, quer dizer, dormecer, dormiu, como o ídolo pagão faz com os ímpios. Eles dormem o sono da morte. Então pegaram as suas vasilhas e começaram a tosquenejar, e todas, quando assim vieram a dormir. E quando todas assim vieram a dormir,
Quando à meia-noite houve um grito, eis que vem o esposo. Então levantaram todas as virgens e ali prepararam as suas lâmpadas, o seu corpo, e disseram às fátuas, às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam, porque haverá grande tribulação nesse tempo. Então muita gente vai se apagar, perderam a comunhão da palavra. E responderam as prudentes, dizendo: para que não suceda talvez que falte-nos a ele a nós, a palavra e a vós, e de vocês e comprai nos mercenários, nos comerciantes religiosos. Vocês não deram ouvido para eles? Não é? A nós que não falte de nós, não. Ide aos que vendem, comprai com eles. Então, na hora que elas foram comprar, o noivo apareceu e veio. E os que estavam preparadas para núpcias, estavam apercebidos, entraram com ele para celebrar as bodas, e fechou-se a porta. E por fim também aos outros chegaram. Disseram: Yauxa, Yauxa, abra-nos a porta. Então Yauxa respondendo disse: na verdade vos digo, eu não vos conheço, vigiai, pois porque não sabeis quando virá a hora. E vocês... Às vezes é Israel e Shaal que rejeitou o ensinamento de Yauxa. As prudentes são os gentios que creram no ensinamento de Yauxa em Yau e dos mandamentos. E quando eles estão profetizando a volta de Yauxa, e a lâmpada acesa tem que estar acesa na grande tribulação, e as que estão apagadas serão apagadas na grande tribulação. Os ímpios nada entenderão, porque acreditaram na mentira dos religiosos e dos falsos profetas, mas os sábios compreenderão todas as coisas.